Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Você é uma bênção. Renovo da alma para a sua vida. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, te abençoando de uma forma singular, especial e maravilhosa. Que o Senhor venha te agraciar de uma forma gloriosa neste momento. Você que está sendo alcançado este podcast, por esse canal Renovo da Alma, eu te convido a se inscrever no nosso canal. Tem aí embaixo o botãozinho inscrever, você clica em inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino, depois vai aparecer a palavra todas as notificações, você clica nela para que você seja avisado todas as vezes que surgirem novos vídeos no canal, novas lives, novos podcasts, novas frases, novas ações. Então, Deus te abençoe. Ó, deixa aquela curtida, né? Aperta aí a curtida, o legalzinho, o joinha, e nos ajude a alcançarmos aí o maior número de pessoas com a propagação da palavra do Senhor, que é poderosa para transformar, para libertar, para restaurar e grandes bênçãos em nossa proporcionar. É o que a palavra faz, é o que a palavra proporciona, é o que a palavra realiza. Estamos aqui mais uma vez para falar acerca de Cristo, da palavra, do Senhor. Ele tem um propósito grandioso, maravilhoso na tua vida. Mas ele só vai fazer, só vai realizar, só vai implementar se você deixar, se você permitir. Ele é educado. O Senhor não vai invadir. Pode ficar tranquilo. Ele não vai te obrigar a nada. Você estar aí vivendo neste mundo aí, Deus te dá liberdade para viver da forma como você quer. Mas depois não venha querer requerer a entrada nos céus. Você vive da forma como você quer, você tem que aceitar as consequências dessas escolhas que você faz. Agora o Senhor ele propõe para mim e para você uma vida dentro da sua vontade. E essa é a escolha que você e eu devemos fazer. Olha o que ele diz através do escritor em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Então a escolha está com você. É você que vai decidir como você quer viver e os resultados dessa escolha que você vai fazer. As consequências dessa escolha que você vai ter na sua vida. Então, vigie, observe e tome uma decisão quanto antes ao lado do Senhor Jesus. Hoje Ele está te chamando. Hoje Ele está te convidando. Hoje Ele está te chamando a tomar essa decisão. Antes que seja tarde, você não sabe a hora que vai partir deste mundo. Ah, mas depois que eu morrer eu vejo. Não tem, não. É o que diz as Sagradas Escrituras. Se você crê, acredita que as Sagradas Escrituras são palavra de Deus, são elas que testificam. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Porque aos homens está dado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o momento é hoje, a oportunidade é agora. Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provação. Não endureça o coração, mas deixe Jesus entrar no seu coração. Abra-se para ele. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. É uma verdade no contexto e fora do contexto que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta do teu coração. Esse bater na porta é a palavra quando você ouve ela. É o Senhor bater na porta do teu coração, te chamando para que você tome uma decisão. Prepare quanto antes. Então, antes de nós entrarmos no nosso podcast de hoje, eu queria te convidar a observar aqui o livro que os livros que o Senhor, pela graça de Deus, a graça de escrever. Escrevi 3 livros. Primeiro, Radiografia para o Líder, é o título, subtítulo. Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Como o nome já fala, da área da medicina, radiografia é uma chapa, não dos seus órgãos internos, mas da sua alma. Situações que você muitas vezes acaba sofrendo do lado externo, se iniciam internamente dentro de você. Há essa necessidade de você fazer essa radiografia. Todos nós temos que fazer hipóteses levantadas com fundamentos na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, né? Medos, temores, vegetar, muitas pessoas que não vivem, mas vegetam nessa vida e vivem situações da sua alma.
Título: Líder, quem você representa? Subtítulo: Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações. Quem você está seguindo? Qual roteiro você está levando a sua vida? Para onde esse roteiro vai te levar? Uma bússola é necessária para demonstrar aonde nós nos encontramos e para onde nós estamos indo. Da mesma forma é na vida. E que bússola é essa? Adquira o livro e você vai saber. O terceiro livro, título: Líder, quem é você? Subtítulo: Um guia que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de Deus. A gente já se encontrou com diversas pessoas na vida. Você já teve um encontro consigo mesmo? Já se encontrou com você mesmo? Então, reflita acerca de adquirindo os nossos livros. É só digitar aí embaixo, quero comprar, estaremos entrando. Então, vamos aqui para o nosso podcast, falando a respeito de visitação de Deus. Convido aqui você para trazer as suas palavras iniciais. Graças ao Senhor, louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui mais uma vez para falarmos acerca de Jesus Cristo, de Deus, da sua palavra. E sempre é bom estarmos na presença do Senhor. Sim, porque quando a palavra ela é colocada em exposição, o Senhor se faz presente, porque Ele é a palavra. E nós estamos aqui mencionando acerca dele. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Ele nos ensina o próprio Cristo lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, para falar acerca dele, falar acerca do que ele quer para as nossas vidas, as suas propostas e o seu propósito para cada um de nós. Então ele se faz presente em você que está sendo alcançado por esta palavra, que a graça de Deus repouse sobre a tua vida. Que a presença do Senhor esteja com você nesse momento, te agraciando, te fortalecendo, te fortificando, te animando e também te despertando para que você possa observar, fazer uma autoanálise de como está a sua vida, como está a sua caminhada, como está a tua jornada aqui neste plano terrestre. Sim, porque todas as vezes que nós somos colocados diante da palavra de Deus, ou quando a palavra de Deus é colocada diante de nós, é para nós fazermos uma autorreflexão. Sim, observarmos como nós estamos nos comportando e assim continuarmos ou mudarmos. E na maioria das vezes, as mudanças, elas devem ser implementadas. Nós falhamos, todos os dias nós erramos, pecamos e tropeçamos nos preceitos do Senhor. Mas nós temos que ter a humildade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas faltas, transgressões, iniquidades e pecados e recomeçarmos. E nos reconciliarmos com Deus, nos convertermos ao Senhor. E quando nós lemos a palavra, quando a palavra ela se introduz ou é introduzida na nossa vida, em nosso ser e nossa alma, nós tomamos essa decisão de mudança. E você está sendo agora alcançado por essa mensagem que muda, que modifica, que transforma, que liberta, que restaura. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, sendo um canal de Deus para propagar essa palavra, mas também para ser afetado por ela, tocado por ela, mudado por ela, transformado por ela, modificado por ela, restaurado por ela. Sim, porque a primeira pessoa a receber a exortação, a edificação e a consolação é aquele que vai transmitir, porque a palavra passa por mim primeiro e trabalha em mim para depois chegar em você. Então, agradeço a Deus por essa oportunidade, sem falar na oportunidade da vida, sim, de contemplar mais um dia, mais uma aurora, mais um amanhecer, mais um entardecer, mais um anoitecer. É bênção de Deus. Você já parou para refletir, para analisar quantas pessoas adormeceram na noite anterior, mas não acordaram no dia de hoje? E você está aí, eu estou aqui, nós estamos aqui,
é pelos nossos méritos, é pelas nossas forças, é pela nossa capacidade. De maneira alguma. Nós não merecemos nada. Se for algo que a gente mereça pelos os nossos atos como seres humanos, é a condenação. Porque todos pecaram. Todos passaram pelo erro e da lama do pecado. Já nasce da iniquidade. É o que diz o escritor Paulo em Romanos 3, versículo 3. Porque todos pecaram e destituídos, carecem da glória de Deus. E cooperando com essa afirmação, eu trago aqui uma passagem do salmista no livro dos Salmos, Salmo 51, versículo 5. Diz o salmista: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Então o homem já nasce no pecado, já nasce na iniquidade, mergulhado na lama do pecado. Só a água purificadora de Cristo pode limpar esse homem, pode restaurar esse homem, pode restabelecer este homem. Sim, a água, e a água é Ele. A água é Ele. Ele mesmo disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, não, capítulo 7, versículo 37, versículo 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou Jesus e exclamou, dizendo: quem tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva, que é Ele. É o que ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 14, que Ele é água viva, Ele falando ali para a mulher no poço. Olha, tu vai beber dessa água, tu vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, jamais tu terás sede. Eu sou essa água, disse Jesus àquela mulher, lá no Evangelho de João, capítulo 4. Ele é essa água. Para que serve a água? Pelo menos 2 pontos eu coloco. Para alimentação, saciar a nossa sede, e para higienização, para nos limpar, servir de higiene. Então, Jesus é essa água que sacia a nossa sede espiritual. Nós já nascemos sedentos de Deus. No percurso da nossa caminhada, as pessoas vão percorrendo inúmeros caminhos, adorando pessoas, adorando situações, circunstâncias, porque o ser humano foi feito para adorar, mas adorar a divindade, Jesus Cristo, adorar o Senhor. Mas enquanto ele não encontra essa razão da sua vida e da sua existência, ele adora outras situações da vida, erradas, errôneas, contrárias e opostas e antagônicas ao que a palavra ensina, ao que a palavra recomenda, ao que a palavra direciona, ao que a palavra orienta, ao que a palavra estabelece, ao que a palavra propõe, ao que a palavra está a nos apresentar. Então, para nos coadunarmos, estarmos em consonância com as diretrizes da vontade de Deus para as nossas vidas, existe a necessidade de nós conhecermos a palavra. O conhecimento vem pela busca desse conhecimento. A leitura, ouvir a palavra como você está ouvindo agora nesse momento. Quero já louvar a Deus pela sua vida mais uma vez. Perdão por parar esse percurso do seu dia para ouvir a mensagem. Eu louvo a Deus por essa oportunidade maravilhosa que Ele está a conceder, a ofertar, de estarmos aqui. Quantas vidas estão sendo alcançadas por essa mensagem, por este podcast, por esse canal Renovo da Alma? Quantas vidas têm sido transformadas, libertas, restauradas e curadas? Você pode observar aí nos comentários dos vídeos, das mensagens, dos vídeos de oração, os depoimentos, os testemunhos daqueles que alcançaram a graça do Senhor, não é do homem, é de Deus. Então aí para testificar, aumentando a fé dos que ainda estão buscando e demonstrando que Jesus Cristo ainda opera nos dias atuais. Ele ainda faz hoje no presente e fará no futuro o que ele já fez no passado.
O que diz lá o escritor hebreu, na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 8, onde ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo, imutável, inalterável, imodificável. Desculpa. Ele é o mesmo. Ele mesmo bate no peito e afirma isso. Está lá no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele não muda, ele permanece o mesmo. E você pode ter essa confiança nele. E saber que ele é o mesmo que ele fez lá atrás e continua a fazer hoje. Continua a operar hoje. Continua a realizar hoje os mesmos milagres. As mesmas maravilhas. Que cabe, o que compete a cada um de nós é crermos. É confiarmos. O Senhor já está com as suas mãos estendidas. Aqui, ó, as mãos do Senhor. Agora cabe a cada um de nós, ó, se esforçarmos para alcançarmos as mãos do Senhor. E nós alcançamos por meio da fé, da crença, em acreditar, em confiar nele. Como é que vem essa confiança? Aumentando a fé. E a fé, como eu aumento a minha fé? O que diz lá o escritor em Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 10, versículo 17, onde ele diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, todas as vezes que você ouve a palavra do Senhor, a fé vai se fortificando dentro de você. Você vai tendo mais esperança, mais confiança em Deus, em Jesus Cristo e na sua palavra. E os milagres começam a acontecer. As maravilhas começam a se realizar. E o extraordinário de Deus começa a se concretizar. É isso que Deus quer para cada um de nós. Nós venhamos a crer nele, confiar nele, verdadeiramente, de forma real, viva, forte, eficaz. Creia em Jesus. Você sei que nós somos aí bombardeados diariamente pelas mais inúmeras informações. Hoje a informação está na palma da mão. Aqui, ó. Você pode, por meio de um aparelho celular, um smartphone, né, você ter acesso às mais diversas informações dos mais inúmeros lugares do mundo. Aqui a palma da mão. Na palma da mão. Sem falar no entretenimento e outras situações que tentam cooptar a nossa atenção. A luta se trava em torno de ter a tua atenção. De ter a tua atenção. Agora você vai escolher a quem você vai direcionar essa atenção. Você vai priorizar aqui essa atenção. Jesus está todos os dias chamando você para que você venha olhar para ele, focar nele, contemplar a ele e a manifestação dele na tua vida, na tua jornada, na tua caminhada. Mas isso é uma escolha, uma decisão que compete a você. O Senhor não vai interferir. Ele não interfere. Ele é educado. Para cabe você deixar ele entrar na sua vida e promover as transformações, as modificações que são necessárias, que são importantes para a sua vida, para a sua jornada, para a sua caminhada, que vai afetar e se alastrar pelas pessoas que fazem parte do seu ciclo social, da sua convivência, sejam familiares, sejam amigos. Então, hoje você é chamado a essa análise, a essa reflexão, para viver para Cristo, para viver para o Senhor, para permitir que Ele venha ser o Senhor da tua vida, direcionar o teu viver,
te mostrar por onde você deve percorrer, e isso trará bênçãos para a tua vida, bênçãos para a tua jornada, para a tua caminhada. A presença do Senhor, a sua presença gloriosa em nosso viver, nossa mente, nossos pensamentos, por meio da sua palavra, por meio da sua mensagem, por meio dos seus ensinamentos que estão à nossa disposição. E hoje você e eu temos aí livre acesso à palavra do Senhor. A qualquer dia, a qualquer hora, em qualquer momento, você pode ir lá folhear as páginas da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras. Tem feito isso? Você tem tomado essa atitude no percurso da sua vida? Seu dia a dia? Tem introduzido isso no seu cotidiano? Se não, tome essa decisão. Será a mais louvável que você vai tomar. Você vai ser o maior beneficiado. Você vai ser o maior beneficiado quando você se propõe a se encher de Deus, tendo esse enchimento ou preenchimento por meio da leitura, por meio da palavra dele na sua vida. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade por estarmos aqui. Que Deus abençoe cada um dos nossos telespectadores, possam ser alcançados e terem as suas vidas transformadas, impactadas pelo poder da palavra do Senhor, que é viva e eficaz. E como já nos diz o escritor aos Hebreus, em Hebreus 4, verso 12, que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o interior do homem, faz separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Então, quero te convidar para fazer oração, abençoando cada um de nós nesse momento, em nome de Jesus, aqui, abençoar o podcast, uma forma maravilhosa aí com a oração. Então, ore em nome de Jesus. Vamos orar, então, vamos conversar com Deus, vamos falar com o Senhor, apresentar a Ele as nossas vidas, apresentar a Ele as nossas causas. Sim, todos nós necessitamos aí do deduzindo de Deus, né? Em nosso favor, né? Existem aquelas situações que a gente, meu Deus do céu, são aflições, são angústias, são preocupações que acometem a nossa vida e então a gente se vê sem saídas, né? E quem sabe você deve estar passando por uma situação dessa. Quem sabe você já procurou inúmeras pessoas, algumas não deram tanta bola para você, outras viraram as costas, outras não quiseram te ouvir, te escutar. Outras não, até te escutaram, mas não possuem a capacidade ou não têm a sua disposição que você está precisando, né? Está necessitando. Agora você, ao orar, você está indo no lugar certo. Você está buscando aquele que tudo pode fazer e tudo quer fazer em nosso favor. Sim, porque o Senhor, Ele nos ama de uma forma assim singular. Uma forma particular. É o amor do Senhor Jesus para com as nossas vidas. E Ele pensa em pensamentos extraordinários acerca de cada um de nós. Ele mesmo disse isso através do profeta Isaías. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias 29, verso 11. Antigo Testamento. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejar. Então, ele tem pensamentos maravilhosos de paz, de gozo, de alegria, de contentamento para a minha vida, para a tua vida, para as nossas vidas. Ele tem o melhor para cada um de nós e ele quer o melhor para cada um de nós. Nós temos que acreditar nisso. Então, nós vamos agora nos conduzir em oração, vamos à presença do Senhor, em oração, conversar com Ele, porque a oração é uma conversa, é um diálogo. E nós vamos clamar a Ele a sua intervenção em nossas vidas. Em nosso favor, você agora feche os olhos, concentre-se no Senhor e comece a apresentar a Ele o que você tanto está a necessitar, que você precisa nesse momento. Apresente a sua vida, a sua família, as pessoas que você deseja apresentar nesse momento, e o Senhor, Ele vai realizar segundo a sua vontade, é claro, né? Mas Ele, em todos os lugares, você pode estar aí na sua casa, orando agora, e Deus visitar esta pessoa que você tanto quer, a quilômetros de distância, em outro país, porque já nos diz o escritor Jeremias, perdão, em Jeremias 20, capítulo 23, versículo 23,
Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Então demonstra que ele é Deus de perto, mas também és Deus de longe. Então vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai amado, mais uma vez na tua presença, para te louvar, para te enaltecer, para te engrandecer na beleza da tua santidade. Tu és Deus, tu és Rei, tu és Senhor, tu és maravilhoso. Vem nos abençoar, Pai, no dia de hoje de uma forma especial e maravilhosa. Salva, liberta, transforma, Pai, aqueles que estão passando por situações difíceis, Pai, aqueles que estão presos, Pai, no pecado, em algum vício. Pai, quebra as correntes, quebra essa situação, Pai, e liberta essa pessoa deste mal, deste vício, que ela se encontra amarrada, presa. Deus eterno, Deus maravilhoso. Vem mudar essa situação, Pai. Pai, liberta esta vida que tanto almeja, Pai, sair dessa situação e ela almeja uma nova perspectiva, uma nova vida para ela, para a sua família, para essa pessoa que ela tanto ama. Senhor amado, vem e intervém nessa causa em favor desta pessoa, Pai. Que ela clama a Ti neste momento com a fé, com a esperança em Ti, crendo que Tu podes fazer, Pai. Ainda que seja impossível aos olhos humanos, para Ti tudo é possível. Tu mesmo diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E a Tua palavra nos traz promessas de libertação, de restauração, de transformação, de modificação, de salvação, de curas. Ó Pai amado, a Tua palavra nos dá, ó Deus eterno, esta garantia em que nós podemos confiar, nos alicerçar e ter a esperança que vai acontecer, vai se realizar, vai se concretizar, não pelos nossos méritos, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, não, mas é pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua compaixão, pela Tua imensa proteção em nosso favor. Senhor, clamamos a Ti nesta oportunidade, cremos em Ti nesse momento. Pai amado, vem também perdoar-nos, Senhor, pelos nossos pecados, as nossas faltas, as nossas falhas, as nossas transgressões que cometemos contra Ti. Pai, nós Te pedimos perdão. Senhor amado, nos perdoa. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Somos pecadores, sim. Somos miseráveis, ingratos, mas Deus, tenha piedade de nós, Senhor, e nos perdoa, Senhor. Purifica-nos em Teu sangue. Ó Jesus amado, escreva e reescreva nossos nomes no livro da vida. Nos fortalece, nos fortifica, nos levanta, nos ergue, nos abençoa, nos prospera. Deus eterno, vem prosperar cada um de nós nesse momento, ó Pai, na área espiritual, que sejamos gigantes, verdadeiros gigantes espirituais. Nos abençoa e nos prospera na área emocional, blindando as nossas emoções, blindando os nossos pensamentos, blindando a nossa mente, nosso cérebro, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior, ó Pai, contra as mais diversas astutas ciladas e setas do adversário, do inimigo. Pai, nos protege, nos guarda. Ó Deus querido, em nome de Jesus de Nazaré, nós pedimos a Ti, prospera-nos também financeiramente, em nossos empreendimentos, em nossas empresas, em nossa profissão. Ó Deus eterno, Deus maravilhoso, em nosso trabalho. Deus abençoa todos de uma forma poderosa. Multiplica, favorece, transborda, faz transbordar os celeiros de cada um nesse momento, ó Pai. Ó Jesus amado, liberta os oprimidos, salva, restaura. Ó Pai, salva os quebrantados. Ó Jesus amado, abençoa as nossas famílias. Ó Senhor, nós repreendemos agora as enfermidades, as dores, as doenças, as pragas, do alto da cabeça à planta dos pés, sejam repreendidas agora, em nome de Jesus, ó Pai, e a saúde seja restabelecida, reine neste corpo, nestes membros, nestes órgãos, na vida desta pessoa, ó Pai, a saúde em seu corpo, a saúde na sua alma, no seu espírito. Deus querido, Jesus amado, nós clamamos a Ti em Teu nome, em nome de Jesus.
Ó, Pai, abençoa mais uma vez, continua abençoando este podcast, RenovaCast, aqui dentro do canal Renovo da Alma, abençoa o canal Renovo da Alma, a cada vídeo, a cada oração, a cada podcast, a cada frase, a cada live, ó Pai, cada vídeo ao vivo, cada palavra, cada oração, vem tocar em pessoas, vem transformar pessoas, vem abençoar pessoas, vem curar pessoas, vem restaurar pessoas, vem salvar pessoas, usa de uma forma poderosa esse canal, ó Pai amado, que milhões venham seguir, estarem inscritos, e milhões de visualizações em cada vídeo, em cada palavra, em cada podcast, em cada live, em cada vídeo ao vivo. Ó Deus amado, derrama do teu poder, pessoas possam ser tocadas pela unção, pela graça, pelo poder, pela tua presença, em nome de Jesus e a tua autoridade em nossas. Em nome de Jesus, clamamos a ti nessa oportunidade. Vem ser com cada um, abençoa cada pessoa que está sendo alcançada por essa mensagem, por essa palavra, por este canal, por este podcast. Em nome de Jesus, nós te pedimos, segundo a tua vontade, pela fé, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Seja alcançado por essa abençoada em nome. Pois bem, o podcast de hoje é sobre visitação de Deus. Você poderia nos falar aí acerca da visitação de Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, em relação à visitação de Deus, observa aí que tem visitas que são agradáveis, né? E tem visitas que são desagradáveis. Por exemplo, você, quanto tempo não visita um familiar, aí você vai, visita aquele familiar, e ali renova ali os laços, coloca em dias ali a conversa, o diálogo, esse estreitamento das relações, do relacionamento é bom, a visita é boa, ela é agradável, né? Agora existem certas visitas que são incômodas, né? Você até se esconde, não quer receber a visita, mas as visitas acontecem no percurso da nossa vida. Agora, quando se fala visitação de Deus, poderia aqui relatar diversos aspectos da visitação de Deus, mas eu vou apenas destacar dois. A visitação de Deus para bênçãos e a visitação de Deus para juízo. Sim, a gente vai observar no percurso das Sagradas Escrituras que Deus visitou trazendo bênçãos, bem como e milagres, bênçãos, milagres, providência, provisão, bem como Deus visitou trazendo juízo. Observando essa primeira parte, a visitação de Deus trazendo bênçãos, eu posso citar aqui a respeito de Abraão. Abraão recebeu uma promessa do Senhor. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Ora, disse o Senhor a Abraão, ainda chamava-se Abraão o nome dele. Depois lá na frente mudou para Abraão. Mas aqui é Abraão, no começo da sua chamada, do seu convite, onde Deus o chama, lá em Gênesis 12, torno a repetir, versículo 1 ao versículo 3, que diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E te engrandecerei o nome, te abençoarei, se tu uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Abraão saiu naquela. Abraão, depois mudou para Abraão, saiu com aquela perspectiva, aquela chamada, aquele convite do Senhor. E no percurso da sua jornada, Deus o abençoou de uma forma maravilhosa, extraordinária. Abraão foi um homem muito rico, possuía bens materiais, propriedades, né, seus animais, servos, pessoas que estavam com ele. Só que Abraão tinha um dos seus servos mais fiéis, que era o Damasceno Eliezer, né? E ele, o Senhor, Abraão conversa com Deus, e diz: Senhor, tu me cercaste de bênção, mas um servo meu que vai ser o meu herdeiro. Aí o Senhor disse: não, Abraão, eu vou te dar um filho. Deus promete um filho a Abraão, né? E eles ficaram aguardando esse filho. No percurso da caminhada surge ali uma ideia totalmente inusitada e errônea por parte de Sarai, que era a esposa de Abraão, que depois o nome dela foi mudado para Sara, onde ela oferece a sua serva Agar para que ela viesse se deitar com Abraão e por meio dele tivesse um filho. E assim aconteceu. Abraão recebeu a serva Agar e ela concebeu uma criança, a qual colocaram o nome de Ismael. Mas Agar e Ismael foram amargura de espírito para Sara. E ali depois, Sara quer retirá-los de lá, né?
Mas antes, a promessa de Deus se cumpriu, né? Abraão foi visitado pelo Senhor, a visitação de Deus trazendo bênção. Né? Deus promete o filho, depois Deus fala, chega lá em Gênesis 18, versículo 14, aonde chega os mensageiros, e ali Sara começa a rir da afirmação dos mensageiros, e ali um dos mensageiros pergunta por que Sara riu, ela disse, não, eu não ri. Aí ele responde lá em Gênesis 18, capítulo 18, versículo 14, a parte A, e diz, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? É um questionamento que o mensageiro pergunta. Então, esse mesmo questionamento serve para cada um de nós. Não existe nada difícil, demasiadamente difícil para Deus. Tudo é possível para Ele. Pois bem, voltando aqui à história. E eles ficaram ali nessa situação. Sara já era avançada em idade. Abraão, da mesma forma, como tem um filho. Mas quando chega no capítulo 21 de Gênesis, Deus cumpre a promessa e nasce Isaac. Nasce ali Isaac, filho de Abraão e Sara. Depois havia ali uma confusão, como eu falei anteriormente, Ismael, que era o filho de Agar, e Agar, sua mãe, eram amarguras de alma para Sara. Sara queria expulsá-los dali. Abraão ficou meio receoso, mas Deus disse, olha, Abraão, não ouça Sara, né, o que ela te pede. E ali Abraão, com o coração apertado, despachou, expulsou ali Agar e Ismael, ali da coabitação que eles estavam ali, eles ficaram vagar pelo deserto. Mas Deus cuidou deles ali de uma forma maravilhosa. Então aqui a gente observa que Deus visitou Abraão e Sara, trazendo uma bênção. Então nós observamos aí a visitação por meio da bênção, a bênção de Deus por meio dessa sua visitação. Eu posso citar também aqui, lá no livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 24, onde diz que Deus se lembrou do seu povo, porque o povo estava o quê? Estava em cativeiro no Egito. Estava lá aprisionado pelos egípcios, sofrendo as mais diversas mazelas, torturas psicológicas, emocionais e físicas. É o que o povo sofria. Eles clamavam ao Senhor por libertação. E ali o Senhor fala lá em Êxodo 2:24 que Deus lembra-se do seu povo. E quando chega no capítulo 3 de Êxodo, Deus se apresenta a Moisés numa sarça ardente, ou seja, a sarça ardia em fogo, mas não se consumia. E Deus fala com Moisés e o designa para que ele fosse um instrumento do Senhor para libertar o povo. Então, a gente observa aí a visitação de Deus, trazendo liberdade, libertação para o povo de Israel, que se encontrava em cativeiro, sim, se encontrava preso, sofrendo aí nas garras de Faraó, dos egípcios, numa situação terrível, errônea, complicada, adversa, de aflição, de angústia, mas Deus visitou o seu povo, libertando eles daquela situação. E assim a gente pode folhear todas as páginas das Sagradas Escrituras e a gente vai observar as mais inúmeras visitações de Deus, trazendo bênção, trazendo graça. A visitação de Deus é a manifestação dele aqui no reino dos homens, porque quem manda aqui é ele. Me faz lembrar lá de Daniel 4, capítulo 4, versículo 17, a parte B, onde ele diz, a fim de que entenda os filhos dos homens que o Todo-Poderoso tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer, até ao mais humilde dos homens o coloca sobre ele. Então, Deus tem domínio sobre o reino dos homens aqui neste plano terrestre. Ele manda, faz e desfaz, porque tudo é dele. Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra, a sua plenitude, seus moradores e tudo que nela se contém. Tudo pertence a Deus e Deus manifesta, intervém da forma como Ele quer e da maneira como Ele quer, visitando quando Ele quer. E Ele visitou ali, eu falei, Abraão e Sara, sendo filhos, né? Observa que Abraão foi ser pai aos 100 anos e Sara aos 90. Olha, pela lógica humana, isso aí é inconcebível. Não tem como. Como já com 100 anos, uma mulher com 90, a mulher também aí, ó. Gerar, passar por todo o período de gestação. Você observa que hoje que as gravidezes de risco, todo o aparato tecnológico e hospitalar, profissionais de saúde que são designados para acompanhar uma gestação de risco, a de Sara era de risco.
a idade dela avançada. E sem tecnologia, sem todo esse aparato que nós temos hoje na atualidade, ela concebeu lá de uma parteira. Isso mostra o poder de Cristo, o poder de Deus. Quando Ele quer, Ele faz e Ele quebra a lógica humana. Ele se sobrepõe à lógica humana. Isso é a misericórdia de Deus, isso é o amor de Deus. Isso é o afago do Senhor, a sua bondade, a sua misericórdia. Então nós observamos a visitação de Deus por meio da bênção, concedendo o filho a Abraão e Sara, libertando o povo da terra do Egito, e também no livro de Juízes, onde o povo, eles passavam por uma situação, era um ciclo vicioso, né? O povo, eles desobedeciam a Deus, caíam na iniquidade, no pecado. Aí, ao cair na iniquidade e pecado, eles sofriam na mão de certos dominadores que dominavam eles e escravizavam e molestavam, torturavam eles. Aí eles iam clamar a Deus, depois dessa situação, se convertiam, e aí Deus mandava um libertador. E assim acontecia no percurso da história, e o livro de Juízes demonstra essa situação aí, no percurso da história israelense, e Deus levanta juízes para serem esses libertadores e protetores do povo de Israel. E dentre esses está lá em Gênesis capítulo 13, onde Deus visitou o seu povo, trazendo ali esse juiz com toda a força, todo o poder, que era o grande Sansão, um homem de uma extrema força. Uma força aí incalculável, inigualável era a força de Sansão, e ali Deus visitou o seu povo por meio ali de Sansão, que foi o juiz que ordenou, cuidou do povo ali. Então nós observamos aí a visitação de Deus por meio da bênção, que tem aqui 3 exemplos, dos mais números que existem nessas Sagradas Escrituras. Perdão, que foi Abraão e Sara terem um filho, Gênesis aí 21, quando Isaac nasce. Temos aí Deus lembrando seu povo, né, mandando um libertador Moisés, está lá em Êxodo 2, verso 24. Aí Deus aparece a Moisés na sarça ardente lá em Êxodo capítulo 3. Nós vemos aí a questão de Sansão em Juízes, livro de Juízes, capítulo 13, que vai relatar a partir daí a questão de Sansão, que foi essa visitação de Deus para a liberdade, libertação e proteção do seu povo. Verdade, nós observamos aí nesses exemplos e esses fatos históricos bíblicos que você citou aí, observamos aí a visitação de Deus na vida de Abraão, aos 9. Temos aí Deus visitando o seu povo e libertando eles até do Egito, daquela situação horrível e horrenda que eles passavam. Tem como ali nos Juízes, né? Tivemos diversos juízes, né? Jefté, Débora, Sansão, que você citou aqui, dentre outros, que foram levantados. E Deus visitando o seu povo ali de uma forma maravilhosa, e ali com tamanhas bênçãos. Mas a maior bênção que a gente pode citar, todas são bênçãos, né? A visitação de Deus é quando Cristo deu este mundo. Você observa lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, quando o anjo Gabriel visita Maria e traz a ela aquela mensagem. Você observa que é uma mulher que já estava desposada para se casar, já estava noiva, recebeu uma mensagem dessa para ser mãe. Olha, ela estava correndo o risco de ser apedrejada. Chegar lá numa barriga gestante, sendo noiva, e não ter tido relação com o seu futuro marido, para poder depois do casamento. Olha o risco que ela correu. Você observa a visitação de Deus e todo o cuidado de Deus nesse aparato para proteger também Maria. Então, a visitação de Deus para restaurar o homem. Quando Cristo veio a este mundo, Jesus nasceu, Jesus Cristo veio. Você vai essa visitação de Deus trazendo a maior bênção para a humanidade. A bênção da salvação, a bênção da restauração, da reconciliação, homem para com Deus. Para lembrar de uma frase de Billy Graham, um grande conferencista, evangelista, pregador da palavra, onde ele disse certa vez em uma de suas frases, que diz o seguinte: o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Olha aí, foi o amor, a visitação de Deus neste mundo, trazendo essa bênção que é a bênção da salvação. Porque expõe aí um dos áureos da Bíblia, que está lá em Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Não, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira
que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas a vida eterna. Então, essa foi uma maravilhosa, é a visitação, a bênção. Em relação à visitação de respeito, pode nos dizer acerca disso. Sim, bem pontuado, bem colocado essa questão da visitação de Deus, que foi ali visitando Maria, né? Visitando Maria e estabelecendo a concretização das promessas, os profetas falaram, os patriarcas acerca do Messias, né? Então a visitação de Deus para o bem de toda a humanidade, não somente restrita a Israel, mas a toda a humanidade. João 1, verso 12, né? 1, versículo 11, versículo 12. Veio para os seus, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, visitação importante de Deus na humanidade, trazendo Jesus Cristo para ser a nossa salvação, nosso baluarte, nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, Jesus Cristo de Nazaré. Pois bem, o outro ponto que eu falei é o juízo, né? A visitação de Deus por meio da bênção e a visitação de Deus para juízo, sim, para tratar, para cobrar. E aqui eu me lembro a respeito lá de Gênesis, capítulo 6. Deus visitou o ser humano, trazendo ali o dilúvio. Começa no capítulo 6 ali, onde a terra foi devastada por densas águas que levaram a todos. Só escapou Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos Sem, Cã e Jafé e as suas 3 noras. Então, 8 pessoas foram salvas dentro de uma enorme geração. Uma quantidade imensa de pessoas, inúmera de pessoas, Deus salva 8. Observa aí que entra naquela questão que Deus não se baseia em quantidade, mas em qualidade. Deus vela pela fidelidade. Deus vela pela obediência. É algo que deve estar, nós devemos observar isso aí. É porque quando Deus vem estabelecer o seu juízo, aí sai de baixo. Ah, Deus, não, hoje ele é misericórdia, como foi em outras épocas. Mas quando ele estabelece, ele coloca regras, diretrizes, parâmetros a serem seguidos. E uma certa escala cronológica de acontecimentos referentes que vai acontecer, e as pessoas não seguem, não obedecem, ele vai executar tudo o que ele disse. Você querendo ou não, o que diz lá Lucas 17, versículo 17. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer dali. Então, tudo que ele falou, ele cumpre. Ele executa. E aconteceu. Noé saiu percorrendo ali e chama as pessoas, mas não quiseram ouvir a mensagem de Noé. E lá em Mateus, se não me engano, no capítulo 24, vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, vai ser na volta de Cristo. Muitos, igual na época de Noé, casavam, bebiam e davam-se em casamento, até que quando Noé entrou na arca, ó, caiu o dilúvio. Visitação de Deus por meio do juízo. Juízo é um dos aspectos da visitação de Deus. Juízo. Olha aí, aquela multidão foi aniquilada pelas águas do dilúvio. Visitação de Deus por meio do juízo. Outro ponto está lá em Gênesis 11, do versículo 1 ao versículo 9, onde o povo estava construindo uma torre, a Torre de Babel. Diz, não, vamos construir uma torre, chegar até os céus, para não sermos aniquilados como aconteceu do dilúvio. Né? Aí Deus viu aquele negócio ali, falou, vamos visitar ali. Ali, Deus visitou ali o povo e confundiu as suas línguas. Um pedia já martelo, o outro entregava tijolo. Um pedia tijolo, o outro entregava martelo, porque não se compreendiam mais, porque as línguas foram ali confundidas pelo Senhor. Deus visitando para juízo. Deus visitando para juízo. Então, a gente observa isso aí para analisar que a visitação de Deus é boa, né? E pode ser ruim para você. Deus pode te visitar com bênção, mas pode te visitar com juízo. Olha o que aconteceu aí. Gênesis 6, dilúvio. Gênesis 11, do 1 ao 9. Torre de Babel. Deus visitando ali, confundindo as línguas. Bem como lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 38, que fala de Sodoma e Gomorra. Deus visitando. Olha a visitação de Deus para juízo. Deus foi lá, visitou porque
a iniquidade, o pecado de Sodoma e Gomorra subiu às narinas de Deus de uma forma desagradável. E Deus desceu para visitar Sodoma e Gomorra para trazer juízo. Mas antes de aniquilar ali Sodoma e Gomorra, ele resgata Ló. Você observa, já não havia uma intercessão de Abraão em relação ao seu sobrinho Ló. Abraão diz, se eu tiver 50 justos, né, tu vai ter compaixão da cidade, porque Deus avisou Abraão antes, né? O que diz lá o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então Deus avisou Abraão antes o que queria fazer lá em Sodoma e Gomorra. Aí Abraão intercede por Ló. Se houver 50 justos, vai destruir a cidade? Não. Se tiver 45, 40, 30, 20, 10. Ele disse, não, se tiver 10, não vou destruir a cidade. Né? Mas não tinha, né? Então escapou Ló e as duas filhas. E observa, quando os mensageiros chegaram ali para resgatar Ló, Ló os recebeu, trouxe para casa. Os homens da cidade queriam molestar ali os mensageiros de Deus. E ali Ló ofereceu as suas duas filhas. Não, choquem as minhas filhas, mas não deixe esses homens. E eles não aceitaram. Iriam ali os mensageiros. E ali, os mensageiros colocaram Ló para dentro da casa, fecharam a porta, entregou a todos aqueles que estavam ali diante da casa de Ló. Todos ficaram cegos. Né? Depois, os mensageiros apressaram Ló para sair da cidade e destruíram Sodoma e Gomorra. Visitação de Deus para juízo. Então a gente observa aí 2 pontos aí da visitação de Deus, que é para bênçãos, para juízo também. Verdade. Juízo de Deus. Observa lá Gênesis 6, você aí, o dilúvio arrasou tudo. Só Noé com a sua família foram salvos. 8 pessoas. Você bem relatou aqui, sua esposa, os seus 3 filhos têm cães de fé e as suas 3. Todos foram mortos, ficaram fora da arca. Deus trazia visitação de Deus por meio do juízo. Também a Torre de Babel. Também em relação ali Sodoma e Gomorra. O pecado se alastrando de uma forma avassaladora. Da mesma forma são nos dias atuais. Da mesma forma, o pecado tem se alastrado. A Bíblia nos diz lá em Mateus 24, versículo 12, que possível a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Observa aí a falta de amor. O amor se esvaindo, sucumbindo em meio a tanta iniquidade, a tantas transgressões, pecados que o ser humano comete. Isso tem chegado, está subindo as narinas de Deus como o mesmo juízo que Deus operou no passado, nas mais diversas situações, vocês fez aqui, Deus há de visitar este. Seu juízo também estará aí. As Sagradas Escrituras, o Senhor prometeu, Ele há de cumprir o juízo. Deus se terra. Deus trará todos a conta, a juízo, para ali estabelecer o seu julgamento. E olha, agarrar com fulano, com ciclano, é individual. É o que diz Paulo lá em Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, o juízo de Deus se aproxima, o amor de Deus foi demonstrado através da visitação de Deus pela bênção da vida e sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo, mas também Ele há de voltar. Jesus vai vir mais uma vez, mas para julgar esse povo. Ele vem buscar o seu povo. Não é uma religião, não é uma denominação religiosa. É aqueles que estejam fazendo a sua vontade. Porque existem muitas pessoas que estão aí dentro dos templos religiosos, que sabe até obedecendo todas as regras e liturgias e leis, normas da religião, mas não de Cristo. Então, quem nos salva, quem nos liberta, não siga liturgias de rol, de assim, não siga não, você pode seguir. Mas não venha se prender achando que se você seguir isso, você vai ser salvo. Tem muita gente seguindo esses rol de costumes, de liturgias, de normas, de preceitos, e vão para o inferno. Porque ainda não se encontraram verdadeiramente com Jesus Cristo. E não obedecem a Jesus Cristo. Seguem os regramentos, mas não Jesus. Então, dado o juízo de Deus se aproxima, como já falei, primeiro ele vem buscar o seu povo, aqueles que estejam fazendo sua vontade,
Em seguida, ele vem trazendo seu juízo sobre a terra. Ai daqueles que ficarem aqui. Ai daqueles que já nos ensinam alerta. Acho que é o profeta Joel, lá em Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor se aproxima no vale da decisão. Então, tome cuidado. Está se aproximando. Não seja pego de surpresa, porque o juízo de Deus, olha, observe esses casos aqui da Bíblia. Dilúvio, Torre de Babel, Sodoma e Gomorra. Fogo, aniquilou. Sodoma e Gomorra. Então, Deus abençoe. Quero aqui te dar a oportunidade para você trazer as suas considerações finais. Nessas considerações finais, eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede, porque tudo vem dele. Tudo vem dele e sem ele nós não somos nada, não podemos fazer nada. Então, me faz lembrar a passagem bíblica que está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 27. Porque o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então, tudo vem de Deus e tudo é para a glória de Deus. É o que diz lá o escritor Paulo em 1 Coríntios 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, nós fazemos tudo para a glória dele. Porque sem ele, não podemos fazer nada. O que diz lá o escritor do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, a parte B. Porque sem mim, nada podereis fazer. Sem o Senhor, nós não podemos fazer nada. Então, nós tudo dependemos dele. Somos necessitados dele. Então, a glória para ele, o louvor é para ele, a adoração e a exaltação é para ele. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de ter canal, instrumento dele para propagar esta mensagem, para levar esta mensagem aos corações. Então, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. Louvado seja o nome. Nós só temos a agradecer a Deus por esse momento, por essa oportunidade de falarmos, de proliferarmos e difundirmos aí, trazendo difusão e propagação da palavra do Senhor, para que vidas possam ser transformadas, alcançadas, libertadas pelo poder desta palavra que é libertadora e modificadora, que é a palavra do Senhor. Convido para fazer a oração encerrando cada um de nós em nome de Jesus. Vamos orar então, encerrando neste momento aqui, nossa participação. Quero louvar a Deus também pela vida da irmã Jaqueline, ali na produção. Deus abençoe em nome de Jesus. Bem como a cada um dos nossos telespectadores que estão sendo alcançados por esta mensagem, por este podcast, por este canal Renovo da Alma. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui na tua presença mais uma vez para te louvar, para te enaltecer, para te agradecer na beleza da tua santidade por mais essa oportunidade, por mais esse privilégio que o Senhor nos concede. Abençoa cada um de nós, ó Pai, com a tua bênção, com a tua graça, com o teu favor, com o teu amor, com a tua misericórdia. Vem prosperar cada um de nós na nossa área espiritual, emocional, financeira. Salva, liberta, restaura, ó Pai. Cura. Vem, ó Pai, libertar os oprimidos, os que estão cativos, ó Pai, nas mais diversas situações. Abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, a nossa cidade, nosso país, este mundo afora, Pai. Repreendemos as potestades do mal, as investidas do diabo contra as vidas, ó Pai. Vem salvar, vem libertar nesses dias, ó Pai. Quantas pessoas estão aí aprisionadas, acorrentadas no pecado, sem Deus, sem paz, sem salvação. Vem com o teu afago, vem com o teu abraço, vem com a tua mão protetora e faz, realize, abençoe, salve e restaura. É o que nós pedimos, ó Pai. Abençoe cada um dos nossos ouvintes, telespectadores que tem acompanhado aqui o podcast, este canal, a cada inscrito, abençoa-nos, ó Pai, neste momento que nós pedimos, pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome. Pois bem, estamos aí então no encerramento de mais um RenovaCast. Quero louvar a Deus por mais esse momento que passamos aqui. Agradecer a Deus pela vida da irmã ali na produção, e a cada um dos nossos telespectadores, você que está sendo alcançado por essa gravação, por esse vídeo, por essa palavra, que a palavra do Senhor venha a ser como fogo em teu coração, ardendo, queimando em tua alma, fogo do Espírito. Você tem que alimentar esse fogo a cada dia. Nos ensina o escrito de Levítico, capítulo 6, versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, o altar da sua vida, e cabe a você deixar que essa chama, a chama da presença, a chama do Espírito Santo, essa chama que vai nos fortalecer e nos fortificar para nos conduzir até o dia final. E que dia final é esse? Um dia em que a morte pode bater na tua porta,
sabemos que será, mas é imprevisível, pode ocorrer a qualquer momento. Ou então, um outro acontecimento pode anteceder a morte, que é a volta, o regresso do Senhor. Nós denominamos de arrebatamento. Jesus fez uma promessa que há de voltar. Não para morrer de novo, mas para buscar aqueles que estejam fazendo a sua vontade. Nós estamos aguardando, observando os sinais se concretizarem, crendo que Ele está regressando. Não seja pego de surpresa, que a vinda, a volta de Cristo não venha te deixar triste, mas alegre. Sim, porque a volta de Cristo será tristeza para alguns, felicidade, alegria, gozo, êxtase. Você possa estar enquadrado na fileira desses muitos que estarão no céu de glória, para ficar, para morar, para residir por toda a eternidade com Jesus. A pessoa não calcula. Faz um investimento certo. Você observa que essa vida é passageira. O maior investimento é na vida eterna. Olha o que diz o salmista no Salmo 90, verso 10. Os anos da nossa vida sobem a 70 anos. Ou em haver de vigor, 80. Nesse caso, o que passa disso é cansado, porque tudo passa rapidamente. Nós voamos, então a vida aqui é passageira. Agora a outra, depois dessa, é eterna. Você passar a eternidade com Deus, oh, que maravilha! Mas muitos não preferem escolher essa vida terrena, preferem passar a eternidade sem Deus, que é o inferno. Deus não fez o homem para ir para o inferno, mas muitos irão para lá devido às suas escolhas, devido às suas atitudes. Então, a escolha é viver para Jesus, viver para Deus. Com certeza, você estará entre esses que estarão no céu de glória com o Senhor nosso Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima, querido Deus, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, cada um de nós, sua força, seu favor, seu amor. Nos acompanhe aqui no canal Renovo da Alma, se inscreva, ative o sininho, dá o legalzinho, ok, a curtida. E Jesus te abençoe. Até a próxima, querendo Deus, em nome de Jesus. Você é uma bênção. E lembre-se, Jesus Cristo está voltando. Prepare-te.